Salmo de número 1. Vamos ler os 5 versículos deste salmo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra. Eu te peço nessa hora, Deus, que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração, para o que vamos receber do Teu Espírito. Senhor, que não seja opinião humana, que não seja conceito do homem, que seja apenas o Teu Espírito a falar aos nossos corações, e que realmente esta palavra, Senhor, há tantos quanto a receber. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela produza frutos, ó Pai, frutos para Ti, Senhor, de uma vida regenerada, de uma vida transformada, de mudança mesmo, Pai, mudança de vida, mudança de caráter, transformação de caráter, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Nesta hora eu Te peço, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida, Senhor, e que eu possa ser um canal de bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele traz uma introdução aonde está relacionado o bem e o mal. O bem e o mal que está sendo colocado diante de nós. A vida, a morte, a bênção, a maldição. Só existem 2 caminhos: o certo e o errado, o bem e o mal, a bênção ou a maldição, o céu ou o inferno. Nós não temos outras opções. Não há caminhos alternativos que nos levem com um destino que seja diferente, ou o céu ou o inferno. Ou uma vida correta, de temor, justa, ou uma vida de pecado, de irreverência e de morte. Só temos esses 2 caminhos. O caminho certo é o caminho que nos leva à felicidade. Apesar da Bíblia não ser enfática, ela não enfatizar a questão da felicidade, mas a Bíblia fala de pessoas felizes, de como nos tornarmos pessoas felizes. E também ela fala de como evitar o sofrimento. Porque, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Tem sofrimentos que eles vêm sobre a nossa vida que nós os causamos. Somos nós que procuramos. São situações que nós vamos lá e pegamos com a nossa própria mão, por atitudes próprias, por falta de sabedoria, ou por dureza de coração, ou por querer satisfazer os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas vontades. Então nós atraímos esse sofrimento para nós. Agora existe outro tipo de sofrimento que é dado é permitido sobre as nossas vidas, é trazido sobre nós, mas com um propósito de não nos gerar o castigo, nem nos levar à morte, nem nos levar à derrota. Muito pelo contrário, ele vem sobre nós para trazer aperfeiçoamento, para trazer transformação,
para trazer uma regeneração, uma mudança no nosso caráter, mudança de pensamento, mudança de atitude. Então nós precisamos entender quando nós estamos sofrendo porque somos inconsequentes, quando nós estamos sofrendo porque teremos uma consequência benéfica na nossa vida. Ou seja, nos tornarmos pessoas melhores para Deus. Então, o caráter é uma condição diferente das pessoas que são tementes, de pessoas que são tementes e das pessoas que são loucas. O caráter, ele diferencia isso, né? Então, você percebe quando você tem uma pessoa que tem um caráter que teme a Deus, você conhece essa pessoa pela sua conduta, pelo seu comportamento, pela maneira como ela decide, as opiniões que ela forma, as conclusões que elas chegam, das pessoas que não são tementes a Deus, que não têm o caráter de Deus, que é tido realmente como louca, né? Então, a gente consegue discernir as que servem e as que não servem a Deus. E as que não servem, aqui, claramente expresso em poucas palavras, de forma que todo homem, se ele for fiel a si mesmo, pode ver aqui a sua própria face, então lê as suas maldições. Olha que interessante. O homem que é fiel a si mesmo, ou seja, o homem que confia no homem. Eu já expliquei isso para vocês, que o homem que confia no homem não é aquele que confia em outra pessoa, mas sim aquele que confia em si mesmo. Quando ele contemplar a sua própria face, a única coisa que ele vai ver nele, através da sua face, olhando na sua face, é maldição. Porque o homem que confia em si mesmo, ele a probabilidade de acerto é quase nenhuma. Mas o homem que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor, que confia a sua vida no Senhor, dificilmente ele vai cometer erros de maneira que traga dor e sofrimento, destruição para ele. Porque uma vida conduzida por Deus é uma vida de caminhos retos. É uma vida de... Mesmo uma guerra, você tem paz. Mesmo em meio à enfermidade, você recebe a cura. Mesmo em meio à necessidade, você tem a provisão. É uma vida contrária, de um sentido contrário a tudo que o homem pensa, a tudo que o homem crê. Baseado na sua força, no seu entendimento. Então, quando fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem, bem-aventurado, que não anda no conselho do ímpio. E o que é não andar no conselho do ímpio? É não buscar direcionamento em pessoas que não temem a Deus. Dificilmente uma pessoa que não teme a Deus, dificilmente uma pessoa que não tem uma mente de Cristo, uma pessoa que não tem um coração regenerado, que não é transformado pelo poder de Deus, vai te dar um bom conselho. Ele vai te dar um conselho como um louco, como pessoas que praticam loucuras. Sabe aquelas pessoas que dizem que é para você ir para cima mesmo, dá no que deu, aconteça o que acontecer, vai em cima. Essas pessoas são pessoas que não temem a Deus. São loucas, são insanas, agem de uma maneira inconsequente. Então, se você for buscar um conselho com uma pessoa que não tem a mente, um coração transformado, ele não vai te dar um conselho que leve você a ter uma vida, a ter um resultado correto e a continuar vivendo com uma vida saudável. Então, a Bíblia diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem que não recebe conselho do ímpio. Feliz é o homem. E também que ele não se detém no seu caminho. O que é o caminho do ímpio? A não ser caminhar sempre indo em direção
há pecado, a iniquidade, a prostituição, a falta de temor. Não há Deus no caminho do ímpio. Não há Deus no caminho do ímpio. Não há sabedoria no caminho do ímpio. Não há justiça no caminho do ímpio. O caminho do ímpio, ele só tem uma placa escrito: tudo ou nada. E sabe que para ter tudo ou nada, você tem que enfrentar o que der e vier. Pagar o preço que for preciso. Esse é o conselho do ímpio. E nem que se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que não têm temor a Deus. São aqueles que não confiam os seus caminhos ao Senhor. São aqueles que praticam todo tipo de loucura. São aqueles que ainda, além de ter tais comportamentos, são esses que ainda zombam de você quando você mostra temor e reverência a Deus. Quando você mostra inibição em não tomar atitudes precipitadas. E ainda zombam, escarnecem daqueles que são tementes a Deus. Então, a Bíblia diz para que nós não nos assentemos com os tais. É muito difícil, sabe, queridos? A gente, hoje em dia, estarmos no mundo, mas não nos envolvermos com o mundo, com as coisas do mundo, né? Isso é muito difícil. Porque às vezes a gente para e pensa assim, mas como que eu não vou fazer isso, como que eu não vou fazer aquilo? Se eu... todo o meu cotidiano, toda a minha rotina está envolvido, está ligado diretamente às coisas do mundo. É muito difícil. Mas o ser difícil não significa que é impossível. Não significa isso. Como eu estava falando a respeito do caráter. O caráter de um homem bom é mostrado aqui, nesse salmo. Ele está falando por meio de regras. Regras que ele escolhe seguir. E providências que ele resolve tomar. Quem obedece a Deus cumpre os mandamentos. Bem-aventurado feliz é o homem que cumpre os mandamentos do Senhor. Aí vem aquela questão, mas todos os mandamentos, impossível. Como a Bíblia diz, sim, impossível. Mas a maioria deles está ao meu e ao seu alcance. Nós podemos obedecer os mandamentos, sim. Porque Jesus cumpriu toda a lei. E na condição de homem. E ele mostrou que era possível, sim, obedecer aos mandamentos. Então nós precisamos ter isso. E o que é o mandamento, se não a lei de Deus? E no versículo 2 ele fala assim: antes o prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, quem ama a Deus, quem teme a Deus, medita na sua lei. Quando eu amo alguém, qual é o meu prazer? É estar perto de quem eu amo. Sim ou não? Sim. Nós não desejamos estar sempre perto da pessoa que nós amamos? Se você ama a Deus, qual é a maneira que você tem à sua disposição, que está a seu favor, para manter você perto de Deus? A sua lei, a sua palavra, a sua escritura. E quando você ama alguém, por você querer estar dia e noite com esta pessoa, você é como quem está apaixonado, quem está amando alguém, né? Você deita e levanta, você dorme pensando na pessoa e você já, quando abre os olhos, a pessoa já está ali na sua mente. Sim ou não? É assim que funciona. Então é assim que a palavra diz. Que o nosso amor pelo Senhor
tem que nos fazer desejar estar perto dele. E estar perto de Deus significa meditar na sua palavra. Porque a única maneira que nós temos aqui neste mundo de nos relacionarmos com Deus é através da sua palavra. E de dia e de noite. A palavra diz que você tem que ir dormir meditando na lei de Deus, na palavra de Deus. E quando você acordar, a palavra tem que dar continuidade na sua mente. Isso é amar a Deus. E quando eu medito na sua palavra, eu medito nos seus mandamentos. O que é que você tem quando você deita? O que é que está indo? Você deita indo pensar no quê? Nem precisa me responder, porque eu já imagino no que vocês dormem pensando. E quando vocês levantam, continuam pensando. Bom, eu parei aqui na hora que eu fui deitar, então deixa eu dar continuidade daqui para frente. Mas aí e continua. Deus está aonde? Então dizer que eu amo a Deus é uma coisa muito séria. Porque quem ama a Deus, medita na sua lei, de dia e de noite. O seu prazer. Prazer é satisfação. Prazer é gostar. Prazer é realizar. Prazer é estar, é sentir. Então, se você ama a Deus, você tem que ter prazer no Senhor. Prazer no Senhor é ter contato com Ele, conhecê-lo através da sua palavra. Então, se você não está vivendo isso, comece a rever aquilo que você tem entendido do que é amar a Deus. Amar a Deus, a Bíblia diz que é os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei. Você não pode amar o próximo se você não ama Deus. Então é muito dizer para o irmão, eu te amo, quando você só lembra de Deus, quando você vem na igreja, quando você ouve um louvor, ou quando alguém lê a palavra de Deus para você. Aí é bastante complicado. Eu não entendo, não dá para se entender esse tipo de amor quando você diz que ama, mas não tem desejo de estar perto. Quem ama quer estar junto, coladinho, grudadinho com quem a gente ama. Então, precisamos meditar um pouquinho mais nisso. A palavra diz também que ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o que é uma árvore plantada junto a correntes? Correntes de água. Significa o quê? Que é algo que vem de uma maneira com velocidade. Então, se vem com velocidade, significa que contém força. E a Bíblia diz que aqueles que meditam na lei do Senhor, que amam o Senhor, que não sentam na roda dos escarnecedores, que são bem-aventurados, que não andam no conselho dos ímpios, serão como árvores plantadas. Serão fortalecidos. Pode vir o vento que for, pode vir o balanço que for, pode vir com a força que for, que não será arrancado. Quem está firmado no Senhor, nada tira você dali, nada te abala, nada move você para uma direção ou outra que não seja em direção ao Senhor. E a palavra, nós podemos também dizer que águas correntes aqui pode ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem, ela nos limpa, né? Como água, a água ela passa por nós, ela nos limpa. A Bíblia diz que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Palavra de Deus, rios de água viva, palavra que traz vida. Seremos fonte que vamos liberar vida. Aonde há sequidão, aonde há ausência de Deus, aonde está cheirando morte, aonde não tem mais como dar fruto, aonde o chão está árido, a terra está
seca, você vem lá, libera água, libera rios, flui a palavra de Deus e aquele lugar se torna num manancial de águas vivas. Então, águas, a palavra corrente, águas, na folhagem, né? Uma planta, agora há pouco eu estava vendo ali no meu jardim, eu passei, minha planta está murchinha ali, porque eu esqueci de colocar água nela hoje. Então ela está caidinha. Então, se você vem com a água, com águas correntes, águas do trono, águas de Deus, palavra de Deus, essas folhas não murcham. A planta, a árvore que está sendo regada com a palavra de Deus, ela é firme, ela é forte, ela não se abala, ela não murcha, ela não seca, porque a palavra de Deus, ela gera em nós vida. E aonde a vida não tem nenhuma condição de que a morte tome conta. Né? Então, ela será uma folhagem, ela não murcha e tudo quanto ela faz é bem sucedido. Então, quando eu tenho uma vida de Deus fluindo em mim, quando eu sou regado pelas águas de Deus, palavra de Deus, tudo que eu faço eu sou bem sucedido. Porque eu confio os meus caminhos no Senhor. Eu busco sabedoria em Deus. Eu busco resposta para os meus questionamentos em Deus. Deus jamais vai enviar para você uma palavra de derrota. Deus jamais vai mandar para você uma palavra de maldição. Deus jamais vai expressar para você um desprezo, um descaso sobre a tua situação, sobre a tua necessidade. A Bíblia diz que todo aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor. Sabedoria vem de Deus. Ele está lá, Ele quer entregar para você de maneira abundante, de forma incondicional. Ele quer te derramar sabedoria. Busque sabedoria no Senhor. A sabedoria que vem de Deus, que vem do trono de Deus, essa sim não falha. Essa jamais vai fazer que você não obtenha o resultado da vitória. Que você não alcance o propósito. Não busque a sabedoria humana. Sabedoria humana é falha, é imperfeita e na maioria das vezes ela nos traz frustração. Frustração. Então, os ímpios não são assim. São, porém, como planta que o vento dispersa. Então você vê que o ímpio, ele não é assim. A Bíblia está dizendo que eles não são assim. Eles são como um vento, eles não têm raiz, eles não têm segurança, eles não têm um porto seguro, eles não têm uma confiança naquele que é inabalável, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que não falha, que não mente, que não engana, que não promete aquilo que não pode cumprir, ou que não pretende cumprir. O ímpio é como essas pessoas são assim, quando vem o vento forte, elas se abalam, elas caem, elas são derrubadas. Pode ver que quando nós, os cristãos, aqueles que tememos ao Senhor, que somos firmados na rocha que é Jesus, que temos rios de água viva dentro de nós, às vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma adversidade, a gente pode até balançar, mas vocês podem ver que cair a gente não cai. Porque quem é o nosso amparo? É o Senhor. Quem é o nosso escudo? É o Senhor. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos mantém firmes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, os ímpios não são assim, porém, como a palha que o vento dispersa, né? A palha. Vocês já viram quando tem um mato seco, quando vem uma ventania, vocês já viram a confusão que aquilo ali faz? Né? Voa aquela sujeiraiada para todo lado, é palha para todo lado, vira uma bagunça. Às vezes faz até aquela bola, né? Como a gente costuma ver, às vezes até nos filmes, aquela bola de palha, vem um ventinho, ela sai rolando, sem destino, sem direção, sem propósito, sem saber aonde vai chegar, com quem vai se encontrar, aonde vai terminar o seu caminho. O ímpio, ele é assim. Mas nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós sabemos aonde nós vamos terminar. E nós sabemos qual caminho nós temos a seguir. Nós vamos terminar na glória. Nós vamos chegar diante de Deus. E o caminho que nós estamos percorrendo é o caminho do céu. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo, queridos, esses tais que não são bem-aventurados, aqueles que andaram no conselho do ímpio, aqueles que não firmaram os seus pés, aqueles que não permitiram que Jesus entrasse e fizesse que dentro de si fluíssem rios de água viva, aqueles que não meditam na lei do Senhor, aqueles que não obedecem aos seus mandamentos, aqueles que não têm este amor onde a palavra diz que tem prazer no Senhor, prazer na sua lei, esses, queridos, sofrerão no dia do juízo. No dia do juízo, para eles, não haverá outra sentença a não ser a condenação e serem entregues à morte eterna. Naquele dia, esses que viveram pela força do seu braço, esses que acreditaram em si mesmo, esses que fizeram tudo baseado na força humana, no conhecimento humano, na sabedoria humana, esses tais, naquele dia, vão ser conscientizados do erro que os tais cometeram. Por um dia não terem aceitado a Jesus, por um dia não ter permitido que a palavra os limpasse, que os libertasse do pecado, que não permitiram que os seus nomes fossem escritos no livro da vida, que não desejaram o prazer na lei do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, que não desejaram, esses terão a sua condenação. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o meu caminho. O Senhor conhece o seu caminho. Ele conhece. Mas Ele diz que o caminho dos ímpios, neste caminho, eles perecerão. E vão continuar, e eu acredito, eu entendo, que eles não vão perecer lá, somente naquele dia. Naquele dia vai ser a finalização do caminho, vai ser o ponto de chegada do propósito, do objetivo que eles, como ímpios, com aqueles que rejeitaram a Deus, que não aceitaram entregar suas vidas ao Senhor, esses vão perecer aqui, eles vão começar aqui, lá é só o ponto final. Você não vê um ímpio lograr êxito por muito tempo. Você não vê um ímpio adquirir bens e esses bens durarem a vida toda. Você não vê um ímpio ter paz. Você não vê um ímpio ter vitória sobre a área da saúde. Dificilmente você vê alguém ser bem sucedido. Tudo na vida deles é passageiro, é momentâneo. Mas aquilo que vem para mim e para você como justos é permanente. É eterno. É para sempre. Então, quando eu quero só enfatizar mais uma vez o versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes dá uma intenção de que a gente diz assim, que não é para você andar com o ímpio, ou que não é para você falar com alguém que não é cristão. Não é nada disso que está sendo ensinado, não é nada disso que está sendo ministrado no seu coração esta noite. A Bíblia está dizendo para que você não acate, para que você não ouça os seus conselhos, para que você não tome decisões baseadas nas opiniões daqueles que não temem ao Senhor e que a Ele não conhece. Porque se for assim, nós vamos nos tornar uma sociedade exclusiva.
Só vamos conversar com aqueles que são convertidos, só vamos comer e beber com os convertidos, só vamos trabalhar em empresa onde só tem convertidos, só vamos morar em bairro que só tem convertidos, só vamos comer, beber produtos da terra, alimentos que seja cultivado por convertidos. Então nós não vamos ter um lugar mais no mundo como convertidos. Mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar para o não convertido o que é uma vida convertida a Jesus. O que é ter Jesus como Senhor e Salvador. É mostrar que somos bem-aventurados, porque nós não andamos no conselho de homens que não temem ao Senhor, mas ouvimos os conselhos daquele que é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O único Senhor e suficiente da minha e da sua vida. Amém? Amém. Então, que fique agora essa palavra no teu coração. Que a partir de hoje, quando você sair daqui, deste dia de culto, que amanhã, você comece agora a mudança da sua vida. A enfatizar o versículo 2. Você ama ao Senhor? Você ama verdadeiramente ao Deus a quem você serve? Então comece a meditar na sua lei. Deite pensando em Deus. E levante pensando em Deus. Viva o seu dia meditando em Deus, na palavra de Deus. E Ele trará a resposta para todos os teus problemas. Para todas as tuas necessidades. Medita nesta lei, obedece essa lei e prosperará. Será como árvores plantadas junto às águas correntes e ao seu tempo dará seu fruto. Não vai haver morte, não vai haver sequidão, não, suas folhas não vão murchar e você será uma bênção. Amém? Em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Deixe que a palavra de Deus te limpe, te transforme para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.